Olha só, se você está negociando um imóvel e essa negociação envolve uma permuta, fica nesse vídeo aqui. Eu decidi gravar aqui de forma organizada e direto ao ponto 5 questões tributárias, né, relacionadas a operações de permuta, que na grande maioria dos casos aqui, pela minha experiência, são os pontos que pegam aqui, as dúvidas que surgem quando as pessoas pensam em fazer uma permuta, mas ao mesmo tempo precisam calcular o imposto de renda sobre o ganho de capital, quando é pessoa física, ou até mesmo se é uma empresa imobiliária, uma holding patrimonial, e esse imóvel estava lá no estoque da holding, como é que isso fica se a permuta for feita diretamente com a holding? Beleza, gente? Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo, mais de 20 anos falando de tributação de pessoa física, operações imobiliárias, tributação internacional. Então, peço para vocês se inscreverem aqui no meu canal e curtirem esse vídeo aqui e mandarem aí para um amigo, tá? Que vocês imaginem aí que esse tipo de conteúdo possa interessar e ajudar. Vamos lá, seguinte, ó, eu separei por 5 frentes aqui de 5 hipóteses, né, para eu poder organizar minha explicação e tentar não enrolar muito aqui. Então veja, primeiro, o que gera dúvida nas pessoas ou o que acarreta erro para quem não consegue entender exatamente o que está fazendo? O que é permuta para fins tributários? Veja, a Receita Federal já se manifestou falando expressamente que permuta é troca de imóvel com imóvel. Então veja, se você está comprando aí um imóvel, um terreno, vai dar um carro e o resto em dinheiro. Isso é permuta? Não. Isso pode ter o tratamento tributário de diferimento, né, que é a charada aí da permuta. Numa situação em que eu troco um bem imóvel por um bem móvel, e a resposta é não. Então, olha, muito cuidado, tá? Porque eu já vi gente fazer instrumento particular, aí que é uma dação em pagamento, né, trocando veículo por imóvel e achando aí que podia calcular aí o ganho de capital através do tratamento de permuta. Não pode. Beleza, gente? Esse é o ponto 1. Ponto 2. Eu preciso ter uma escritura pública de permuta. Essa é outra exigência do fisco, tá? Se eu fizer aí um instrumento particular, não der o tratamento correto para essa operação, através de uma escritura pública de permuta, eu não consigo opor isso ao fisco como permuta, né? Eu não consigo dar legitimidade e eficácia para essa permuta, para que a minha apuração tributária do diferimento da permuta, que é o X aqui da questão, né? Que é aquilo que permite a economia e a postergação do imposto, se eu não fizer através de uma escritura pública. Então, segundo ponto aqui, muito importante de ser colocado, porque até hoje tem gente que não sabe. 3. E quando eu faço uma permuta com torna, que é parte da negociação em imóveis, e aí alguém compensa, e uma parte compensa a outra com uma diferença em dinheiro. Isso é permuta? E aqui a resposta é sim. Isso é permuta legalmente prevista, é o que a gente chama de permuta com torna, mas tem uma condição, que também eu já vi as pessoas errarem em razão desse ponto, que é assim: eu tenho que caracterizar a minha operação de troca de permuta como essencialmente uma operação de troca de imóveis. Ou seja, o valor da negociação tem que ser mais de 50% em troca de imóveis. Eu não posso, numa negociação de 100 mil, por exemplo, dar um imóvel de 10 e o resto em dinheiro. Isso não é uma permuta. E isso não permitirá ter aí o tratamento tributário da permuta. Então esse é o item 3, muita atenção, mais de 50% da negociação em imóveis. 4, eu anotei aqui, como tributa no caso de torna, quando é permuta, né, quando é mais de 50%, mas tem uma diferença em dinheiro. Veja, quando eu tenho uma permuta com torna, vou dar o exemplo da pessoa física aqui, que é mais fácil. Vocês entram lá no GCAP, o próprio preenchimento do GCAP simula, tá? Ele pergunta o valor da torna e ele tributa proporcionalmente, tá? Então, eu vou ter o custo proporcional do bem e a tributação proporcional daquilo que é de dinheiro para pagar só sobre a torna. Aquilo que é imóvel fica diferido e eu só vou tributar aquilo que eu recebi em permuta quando eu vender aquilo no futuro, tá? Esse é o diferimento. Então, esse aqui foi o item 4 que eu separei para fins de permuta com torna. E o último, gente, que eu deixei aqui mais para o final, porque tem alguns aspectos mais técnicos e judiciais aqui, que é a questão da permuta imobiliária quando eu uso uma empresa do lucro presumido. Veja,
Por anos, a Receita Federal entendeu que a permuta imobiliária feita por uma empresa do lucro presumido com objeto social de atividade imobiliária, ela era tributada como se receita fosse. Isso por anos, tá? Aí, lá em meados de 2018, especificamente, eu até anotei aqui, 17 de maio de 2018, veio um primeiro julgamento do STJ entendendo que não caberia tributação pelo fato de ser uma permuta, independentemente da empresa ter objeto social de atividade imobiliária. Depois, essa jurisprudência ela se solidificou, tá? A PGFN dispensou aí os recursos em 2022, depois veio a Receita Federal e emitiu um entendimento, né, de que não era receita. Então, hoje em dia, eu tenho como defensável, né, e por que eu estou falando defensável? Porque precisa entender o caso a caso. Tá? Se você estiver negociando uma permuta, seja através de pessoas físicas, ou seja, entre pessoas físicas e jurídicas, e quiser a minha assessoria, fala comigo aqui. Eu sempre deixo o meu WhatsApp no início da descrição do vídeo, e a gente entende o seu caso, para poder aplicar o entendimento e análise no caso específico. Não dá para achar que é tudo geral, né? Que é tudo é isso e é isso. Tenha cuidado. Mas o que eu estou colocando aqui são 5 pontos que, uma vez observados, certamente te permitirão ter a melhor eficiência aí tributária quando você estiver negociando uma permuta. Para terminar, gente, é interessante falar do ITBI, né? Eu estava focando muito aqui na parte do ganho de capital, mas o ITBI, via de regra, ele tem um pagamento proporcional aí, tá? Como a permuta, em tese, seriam 2 compras e vendas, cada qual aí das partes pagam o seu respectivo ITBI, uma questão que é de ser avaliada quando da escritura pública de permuta. Beleza? Obrigado por terem assistido até aqui, se inscrevam no canal e se vocês tiverem dúvidas, meu WhatsApp fica aqui, me consultem e a gente avalia o seu caso aí para entender como podemos assessorar. Beleza? Sou o Alexandre, um abraço a todos e até mais.